Taz, no capítulo aqui do livro do CQC, você aborda o sucesso do programa, fala dos haters, aborda até uma teoria da conspiração bizarra que associou você a um suposto infiltrado da CIA no Brasil, mas não trata de uma crítica mais recorrente feita por setores da imprensa e da academia, segundo a qual o programa, de alguma maneira, teria contribuído para notabilizar o Jair Bolsonaro, tirá-lo ali daquele baixo clero de que ele fazia parte, que ninguém levava muito a sério, e dar um cartaz, dar um status a ele que acabou levando a que ele se tornasse competitivo e depois até eleito. E também fazendo graça de algumas ideias já então notadamente extremistas. Como você responde a essas alegações? O meu problema com essa tese é que, assim, ela parte de uma coisa que não é verdade, sabe? O embasamento desse raciocínio é muito frágil. O Bolsonaro foi eleito em 2018, né? Eu saí do CQC em 2014, então, assim, eu acho que é uma visão muito enviesada. E eu não quero fugir de responder se eu acho que teve ou não influência. Mas o CQC, ele mexeu muito, eu acho, com o ego de algumas pessoas poderosas do jornalismo, especialmente da esquerda brasileira. E eu comecei a olhar essas teses que falam que o CQC foi responsável pelo Bolsonaro e percebi um padrão. Geralmente são pessoas ligadas ao PT, tá? Que querem que a explicação para o surgimento do Bolsonaro seja o CQC, entendeu? E não o fracasso do PT no comando desse país. E isso aconteceu essa semana. É difícil falar desses assuntos, eu vou entrar de novo num terreno delicado. É bom dizer que eu respeito o PT, respeito todas as tradições políticas brasileiras, apesar da fragilidade dos partidos no Brasil. Mas o que o presidente Lula fez essa semana, por exemplo, é uma coisa assim, que não cola mais, né? Ele, no pronunciamento oficial. Ele explicou a inflação durante o governo dele, que a inflação caiu e depois, no governo Bolsonaro, ela explodiu. Ele simplesmente esqueceu que teve mandato da Dilma no meio. Você acha correto isso? Eu não acho. Então, essa visão enviesada de querer contar a história de um outro jeito para favorecer e jogar para terceirizar uma culpa, é o que eu acho que existe nessa tese, que o CQC foi responsável pela... E você não entrou nisso no livro por algum motivo? Porque, para mim, não tem relevância. Entendi. Não tem. Agora, a gente pode falar disso, não tem o problema de falar disso. Uhum. Eu já falei várias vezes sobre isso. O que o CQC fez, na minha visão, foi expor o baixo clero. Né? Eu sou repórter, eu comecei como Varela, mas tenho orgulho de ter ficado na redação da Folha durante muito tempo, inclusive na eleição Lula e Collor, a famosa eleição, uma cobertura incrível, a primeira volta à democracia, ao lado do Clóvis Rossi, Ricardo Couto, queridíssimos colegas, Leão Serva, enfim, eu sei como funciona uma redação de um jornal e respeito demais isso daí. Agora, não é o que aconteceu com o CQC. Por que eu citei a Folha? Porque uma das coisas que eu achava mais legal, quando eu chegava de Brasília, quando eu ia fazer alguma matéria em Brasília, eram as histórias que eu ouvia dos meus colegas, mas que não eram publicadas. Eu falei, mas por que vocês não falam disso? Ah, mas isso toda semana é assim. Eu falo, mas as pessoas não sabem que toda semana é assim. E aí eu comecei a botar um cara dormindo. Antes do gabinete do Sarney, um dia, tinha um funcionário dormindo, mas assim, às 15h, e com a mão enfiada dentro da calça, assim, antes, no gabinete do presidente da República. Aí chamei o Lula Marques, vamos fotografar esse cara. Enfim, eu sempre me interessei, por que não mostram os bastidores incríveis que existem em Brasília? O CQC fez isso. Ele expôs o baixo clero, ele mostrou a precariedade que inclusive o Bolsonaro. Né? A gente cansou de mostrar que ele mente, botava aquela máquina de mentira nele. É isso que ajudou a eleger o Bolsonaro? Ou foi a capa da Veja que falou de novo que era ele o cara, como a Veja já tinha feito com o Collor?
Certo. A gente tinha que estar falando da Veja e não do CQC.